Graças a Deus, ovelhas amadas do Senhor Jesus, mais uma vez, cá estamos com o início de tudo, o estudo desta série do livro de Gênesis, onde estamos meditando a cada dia sobre a criação do nosso Senhor. Temos sido impactados a cada dia com tudo que temos ouvido, falado e meditado. Ao término desta leitura, farei uma oração especial com você. Então não saia daí. Se inscreve aqui no canal se é a primeira, segunda vez que você acessa. Ative as notificações para não perder nenhum capítulo desta série, o início de tudo. Tá bom? Ao final, como eu disse, vamos orar juntos. Não saia daí. Vamos à leitura. Capítulo 6 do livro de Gênesis. A corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Desse modo a farás de 300 côvados, será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, e de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta contigo, ser-te-ás para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara que fizesse. Eu me impressiono com Noé. Primeiro que nós lemos lá no capítulo 3, 2 ou 3, que não havia chuva, nunca havia chovido. Por isso não havia relva sobre a terra, não havia planta.
porque nunca havia chovido. Não havia chuva. Não se conhecia chuva. A terra era umedecida pelo orvalho que subia, não descia água nenhuma dos céus. E de repente Deus vem e fala com Noé que vai mandar um dilúvio tão forte, tão intenso, que vai encher a terra e que não vai sobreviver nenhum ser vivente que há sobre a terra. A dificuldade para Noé entender isso, crer nisso, era tamanha se ele não tivesse comunhão nenhuma com Deus. Mas lembra que nós falamos no capítulo anterior, no programa anterior, nós falávamos sobre andar com Deus. Noé andava com Deus. E lemos aqui também, esta é a história de Noé. Noé andava com Deus. A história toda de Noé se resume nisso. Ele andava com Deus, logo ele cria no que Deus falava e confiava no que Deus dizia. Quando Deus diz para ele que vai cair copiosa chuva, que por 40 dias e 40 noites não haverá trégua, e que a terra se encherá de água e todo ser vivente morrerá. Noé creu. E Deus dá uma ordem para ele. Você vai construir uma arca com compartimentos. Os casais de animais, de répteis, de aves, de peixe virão até você. E você vai separá-los para conservar a espécie. Então Deus faz tudo de forma coordenada. Falamos sobre isso também em um dos capítulos, que no reino de Deus há ordem e disciplina. Eu fico imaginando a ordem e a disciplina dos animais para vir um casal de cada espécie até Noé. Chegar até Noé, se apresentar a Noé, para poder entrar nessa arca que Noé construíra. E Noé chegar para os seus contemporâneos, a Bíblia diz que ele se destacava entre os seus contemporâneos. A terra estava cheia de malícia. Os homens, os filhos de Deus, os homens de Deus começaram a se corromper com as mulheres que vinham nascendo dos filhos dos homens. Começaram a tomar para si as mais belas, as mais formosas. A malícia começou a tomar conta daquela geração. E Deus se arrepende de ter feito o homem. E isso se tornou pesado no seu próprio coração. Sabe o que é isso? Deus se arrepende de ter feito o homem, decide exterminar com tudo. E fala com Noé. Deus avisa Noé: eu vou salvar você, Noé, e a tua família, porque você tem me buscado, porque você tem andado comigo, por causa da tua integridade, da tua fidelidade. Então vou salvar tua família, teus filhos e as esposas dos teus filhos. Mas o restante vai perecer. Depois nós vamos lá no Novo Testamento, quando em Timóteo a palavra de Deus vai falar, se não me salvo engano, tá? Crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. O crer em Deus, se entregar a Deus, andar com Deus é tão poderoso, que protege a sua vida e toda a sua família e a sua descendência. O dilúvio está aí. A destruição, o caos, a injustiça, a perversidade, a maldade, a malícia está tomando conta dessa geração. Mas aqueles que têm andado com Deus, assim como nos dias de Noé, esses vão permanecer. Aqueles que têm desprezado vão perecer. E não vão perecer com um dilúvio, porque não haverá mais dilúvio, mas haverá o fim de tudo. Na volta de Cristo, o mundo vai perecer. E aqueles que não têm andado com Deus serão lançados no lago que arde em fogo e enxofre. E é isso que vai acontecer. Então, medite nessas palavras, porque o que aconteceu na época de Noé, se você for lá no Novo Testamento, a Bíblia diz assim, ó, como nos dias de Noé, os homens andavam preocupados consigo mesmo, casavam e se davam em casamento. Assim será a vinda do Filho de Deus. De uma forma inesperada, ele virá e levará consigo a sua igreja. O dilúvio veio. Muitos devem ter zombado de Noé. Muitos devem ter rido de Noé. Seu velho gagá, tá maluco? Que chuva, nunca caiu água do céu. Tá doido, isso não existe. Mas aconteceu. E quando a água começou a subir no pescoço, para cima do pescoço, cobrindo a cabeça,
Eles perceberam, mas aí era tarde demais. Aí não teve tempo para mais nada. Veio o dilúvio. E é o que nós vamos ver. O que aconteceu a partir do momento que a arca ficou pronta. Mas amanhã, às 6 horas da manhã. Não perde não, que esse capítulo está imperdível. Tem surpresas maravilhosas aqui nesta série, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por abrir os nossos olhos e mostrar que aqueles que andam com o Senhor, em meio a esta perversidade, procuram se separar, viver separado para o Senhor, que em nome de Jesus, Pai, sejam salvos, sejam guardados, sejam protegidos das investidas de Satanás. Eu oro e abençoo cada uma destas ovelhas que tem acompanhado conosco esta série. Que o Senhor faça na vida deles resplandecer a tua luz. E aqueles que crê digam amém e graças a Deus. Cuide-se bem, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, copie o link e manda aí nos grupos de WhatsApp, porque você vai estar salvando vidas, tá bom? Beijo no teu coração, cuide-se bem e até lá.